Olá pessoal, saudações a todos. Mais uma vez gostaria de agradecer a todos vocês que têm acompanhado aqui os nossos debates, têm assistido nossos vídeos. Não esqueça de dar no finalzinho lá um like, que é aquele sinalzinho de positivo, e se inscrever também no nosso canal. É só chegar lá e fazer sua inscrição, não custa nada. Isso é bom, que reforça o nosso trabalho, fortalece para que a gente possa continuar debatendo com relação a tudo que a gente precisa discutir no nosso país. Eu recebi essa semana um vídeo de uma pessoa que não se identifica no vídeo, apenas diz que é de Salvador, na Bahia, e que tem uma fala que, sinceramente, honestamente, é preocupante. Percebe-se que é uma fala de uma pessoa que tem um fanatismo, porque se não tivesse, não se prestaria ao papel ao qual se prestou, e que é de uma ignorância e de uma sensibilidade com a vida humana fora dos padrões. Eu vou passar o vídeo aí para que vocês possam entender o que é que eu estou falando. Sou de São Paulo, presidente. Salvador, Bahia, Brasil, presidente. Eu quero falar com o senhor. Eu sou um microempresário lá em Salvador, na Bahia. Estamos sofrendo muito. Em 2017 eu comecei a minha empresa com 2 funcionários. Consegui conquistar 10 funcionários que dependem aí por baixo 30 pessoas com as famílias. E hoje, presidente, eu só tenho 2 funcionários. O PT está arrasando a Bahia. E Neto também está nessa mesma onda. No meu ver, o que essa pessoa está colocando, não estou aqui defendendo nem o governador do estado, nem o prefeito. Tenho minhas ressalvas com relação a algumas atitudes que ambos tomaram aí no decorrer dos seus mandatos, mas o que está em discussão não é essa. É justamente a postura dessa pessoa, a idolatria a um cara que, infelizmente, tem se postado e se mostrado que é um genocida, porque quando ele utiliza nas suas falas, por exemplo, quando o repórter diz a ele que nós já ultrapassamos o número de mortes na China, ele diz: e daí? Eu não sou coveiro, eu sou Messias, mas não faço milagre. Então é uma pessoa que não tem nenhum compromisso, nenhum respeito com a vida, e que, infelizmente, os seus pares do Congresso, do Senado, inclusive o Davi Alcolumbre, que é uma incógnita nesse país, e que fica em cima do muro igual o Tancredo Neves, como ficou durante muito tempo, e que muita gente quer colocar como um dos maiores estadistas desse país, e a gente sabe que não é. É só analisar um pouquinho a história. Então essa pessoa parece que é uma pessoa completamente desequilibrada, ou é uma pessoa que é de um fanatismo político sem precedentes, e que, infelizmente, quer, assim como o presidente, brincar e espezinhar sobre os mais de 7 mil mortos e aqueles que venham a se contaminar com a Covid-19. E eu dividi o vídeo em algumas partes. Eu tenho o vídeo na íntegra, se alguém quiser ver, e uma outra parte que eu deixei para justamente selecionar, para que vocês possam entender a postura dessa pessoa, e quando ele diz que os governadores do Brasil estão querendo destruir o Brasil. Será que no meio de 27 estados que nós temos, 20 são a favor do distanciamento social, apenas aqueles que são mais radicais e que não pretendem largar, ao menos por enquanto,
o barco do presidente. Isso se esse apoio que eles estão dando ao presidente não vier interferir na eleição dos seus candidatos agora em 2020 para as prefeituras, ou vier interferir na própria campanha deles para 2022, porque apenas 7 governadores não são a favor do isolamento, inclusive aqueles que apoiaram o presidente hoje, como o governador do Rio de Janeiro, que inclusive já foi contaminado, tanto ele quanto a mulher, pela Covid-19, hoje defende o isolamento. E veja o que esse cara diz aí na sequência. Estão prejudicando a economia não só de Salvador, mas do Brasil, presidente. Querem colocar nas suas costas esse declínio, mas nós sabemos que são governadores e prefeitos aliados da esquerda que querem derrotar o Brasil e destruir o Brasil. Mas nós, povo, estamos com o Senhor. Eu dirigi 22 horas para estar aqui, para denunciar Rui Costa e ACM Neto, que quer destruir o Brasil. Presidente, Brasil, a nossa melhor escolha. Nós estamos com o Senhor. Esse tipo de postura, infelizmente, é o que dá base de sustentação ao governo que está posto aí, que é um governo fascista, que é um governo de extrema-direita e que, infelizmente, a mídia comercial, na maioria das vezes, não tem a coragem de dizer. É esse tipo de pessoa com esse comportamento, com esse pensamento mesquinho, que, infelizmente, vai contribuir para a morte de inúmeras pessoas. Porque está pensando no agora, no imediato, está pensando apenas no ter, não no ser. É esse tipo de pessoa que, infelizmente, vai propagar a ignorância educacional, social, política. E olha que, se você prestar atenção, é um cara que parece que tem muito pouca cultura, mas a ideologia política partidária e talvez até religiosa, porque eu acho que ninguém se colocaria a dirigir 22 horas para sair daqui para Brasília se não tivesse condições financeiras e se não fosse um fanático, seja ele político ou religioso, para poder dizer que o governador do estado da Bahia e o prefeito da capital estão querendo destruir o Brasil. É esse tipo de pessoa que me assusta. É esse tipo de pessoa que a gente deve se preocupar. Porque é esse tipo de pessoa que convive diariamente com a gente. É esse tipo de pessoa que muitas vezes está dentro das nossas casas, está morando na casa ao outro lado da rua. São esse tipo de pessoas que, por uma ideologia política partidária, é capaz de fazer qualquer tipo de atrocidade. E nós já vimos isso no mundo inteiro. Inclusive, o pensamento fascista e o pensamento nazista, eles se encontram nessa linha. É só você buscar na história. É só você analisar como foi a história do Hitler dentro da Alemanha, que não tinha nenhum peso inicialmente na sua fala, mas que conseguiu juntar pessoas igual a esse cidadão e depois virar o monstro que virou. Justamente fazendo a comparação com o atual presidente da República. Foi um parlamentar de baixo clero, sem expressão, que esteve ali envolvido no Centrão, que é a escória da política brasileira, que é o lixo da política brasileira. Não é que os outros sejam um paraíso, porque não é, ou que sejam um santo, porque não é, mas o Centrão, ele infelizmente, ele está ali como se fosse um abutre, e o único intuito deles é justamente de se manterem no poder, de não saírem no poder, independente de quem eles venham apoiar, mesmo que isso venha provocar a destruição do país. Mas esse é o único intuito desse grupo político,
ao qual o atual presidente da República sempre esteve envolvido, sempre esteve presente. E essas pessoas que têm uma postura negativa, pessimista, mesquinha, como desse cidadão aí, é que infelizmente faz com que cada dia que passa a gente tenha vergonha de ser brasileiro, ao menos quem tem consciência e consegue pensar por si só, sem ideologia política ou religiosa. E tem uma frase do Paulo Freire que eu gosto muito, que ninguém é imparcial, cada um fala de acordo com aquilo que acredita, mas qual é o seu posicionamento? É de uma ideia de inclusão ou de exclusão? Infelizmente, nós estamos vivendo no país uma ideia de exclusão, onde as pessoas em si estão pensando apenas no seu próprio umbigo, esquecendo que essa doença não tem cura, esquecendo que a ignorância mata tanto a Covid, porque aqueles que foram infectados pela Covid, independente de ideologia política, religiosa, pode ter sim sequelas. E assim, a desculpa desse cidadão aí é que eu estou preocupado com a economia do país. E aí eu pergunto a ele, faço a pergunta também a cada um de vocês: se não tiver vida, terá economia? Se ele abrir a loja dele e ele vier a morrer, os filhos dele vão ter como se sustentar? Porque isso não é uma postura humana, isso é uma postura mesquinha, isso é uma postura ignorante, isso é uma postura de uma pessoa que infelizmente não sabe respeitar a ciência, não sabe respeitar o próximo. E a gente tem sim de combater esse tipo de postura, tem sim de combater esse tipo de gente, porque são extremamente nocivos à democracia brasileira, à saúde mental do povo brasileiro e ao país como um todo.